Olá a todos. O objetivo desse exercício é praticar um pouco o que a gente fez em sala. É um exercício rápido, vai ser feito com base no refúgio Markman, que a gente está fazendo em sala de aula. Eu vou abrir aqui o arquivo de uma das turmas. E o que eu queria fazer é isso que eu estou mostrando aqui, ó. Colocar um talude de 45 graus de corte lá no fundo e um talude de aterro de 30 graus na frente. Nas laterais, no caso do refúgio Markman, a gente não vai poder fazer talude porque eu encostei o platô na divisa, então a gente vai ter arrimos. Então vai ser uma situação híbrida que pode acontecer com você, é bastante comum na maioria das construções. Eu vou fechar esse exercício aqui e vou abrir Então você vai abrir o último arquivo utilizado em sala de aula por nós lá do Refúgio Markman. Então eu vou clicar aqui, abrir, eu vou pegar de uma turma aqui, tá? Estou pegando aí. Por acaso aí é do G1 da noite, né? Então foi a última aula que eu tive com esse grupo, foi o início aí da renderização. E eu vou pedir para você ir lá para a planta de piso platô. Lá na planta de piso platô, tá aqui na escala 1 para 100. Eu tô no estilo visual linha oculta. Tá uma planta meio confusa porque a gente está enxergando aí as fundações aí, mas tudo bem. Eu vou ocultar aqui a categoria árvore, só para a gente enxergar um pouco melhor aí, e não é necessário fazer isso não, tá? Eu vou selecionar aqui esses eixos de fundação, só não estou selecionando aí o que é de divisa e vou ocultar aí esses elementos. Então, vocês estão vendo aí, tem a divisa lateral esquerda, a divisa lateral direita. Então, entre essas duas divisas, nós vamos fazer um talude de corte. Se você for lá no menu anotar e clicar em elevação de ponto, você vai verificar que o platô nosso está no nível 4. Então, vai ter um talude aí subindo, né? Horizontal 5, 6. A horizontal 4 aqui do lado, a 5 é essa aqui. Aqui tá. Tem alguns alunos que não vão entender isso, eu vou explicar agora. Isso é uma planta. É uma planta no nível platô. Quando eu estou vendo uma planta, o que eu vejo é uma vista superior de um corte horizontal a 1,5 m. Então, eu estou a 4 metros de altura fazendo um corte horizontal a 1,5 m. Então, eu corto o terreno. Então, essa linha grossa que você está vendo aqui é o momento que aquela lâmina invisível corta o terreno. A curva de nível 5 é essa mais fininha aqui do lado de cá. Eu vou agora fazer igualzinho a gente fez em sala. Eu vou colocar o mouse em cima aí do nível platô, vou clicar com o botão direito do mouse e vou pedir para ele duplicar com detalhamento. E eu vou renomear essa vista aí. Então, vamos lá, renomear. Eu vou chamar aqui planta de terraplenagem. Então, agora eu vou começar a desenhar a minha planta terraplenagem. Todo mundo já sabe que eu pretendo fazer offsets de 100 em 100, porque esse talude tem 45 graus, tá? Então, eu vou lá no linha de detalhe, eu vou ter que redesenhar aí o platô com linha demolida para poder fazer aí os meus offsets, que vão ser aqui, ó, aqui em cima de 100 em 100. Então, esse primeiro aqui é o 4, do platô, aqui é o 5 e aqui é o 6. E para não fazer confusão, eu vou anotar aqui as cotas. Ó. Essa aqui é a primeira com 4, essa aqui é a 5 e essa aqui é a 6. Tal como nós vimos em sala de aula, aqui está a curva de nível 4, eu vou prolongar a horizontal até interceptar. E aqui está a curva de nível 6, então eu vou prolongar
até chegar lá na horizontal 6. Vou desenhar agora os pontos de offset. Então, eu vou clicar lá no menu anotar, clicar em linha de detalhe e vou pegar uma linha grossa para destacar, né? Então, vou lá, linha grossa, circunferência. Então, aqui é o momento que a horizontal 4 encontra com a curva de nível 4. Tá aí o meu ponto de offset 4 com Ra igual a 10. Lembra de dar um aumento aí no zoom aí. Aqui é a hora que a curva de nível 5 vai encontrar aí com a horizontal 5. E agora, então, não confunda com essa linha, que essa linha é o plano de corte da planta. E agora eu estou pegando aqui a curva de nível 6, né? Então, está desenhado aí o ponto de offset 6. Não é necessário escrever, mas é uma aula, eu vou escrever. Ó. Então, aqui é o ponto de offset 6. Aqui é o ponto de offset 5. E aqui é o ponto de offset 4. E eu vou ligar agora com uma linha grossa para fazer aí a minha linha de offset. Então, é o 4 com o 5 e o 5 com o 6. Lá na sala de aula, no exercício que a gente fez, essa linha de offset ela terminava no momento que ela chegava na interseção com o outro talude. A gente não tem um outro talude. O que a gente tem agora, eu vou clicar aqui no comando dividir elemento, essa linha de offset vem, e onde que eu vou picar? É no momento que ela chega na divisa com o terreno, né? Porque eu não vou fazer talude no terreno do vizinho, né? Então, aqui chegou na divisa direita. Tal como eu fiz na aula, eu não vou apagar. Eu apagaria, mas eu vou deixar aqui com linha verde, só para quem está me acompanhando aí, é a linha estilo linhas, né? O nome desse estilo de linha é linhas. Então, vocês estão vendo aí que a linha de offset, de fato, desse talude só vai existir entre as duas divisas aí. Então, agora, como está todo mundo vendo aí, né? Estou mantendo a linha de construção aqui fora. E agora eu vou lá no menu massa e terreno, clicar em dividir superfície, clico na superfície e eu vou desenhar o meu talude que existe aí de uma divisa a outra até aqui na minha linha de offset. Tá aí, ó. Esse é o desenho do nosso talude que fica de um lado ao outro. Na hora que eu clicar no tique verde, ele já recortou. E aí eu vou clicar em editar superfície. E eu vou fazer o quê? Eu vou manter os dois pontos da extremidade. Lembra, ponto da linha de offset você não mexe em hipótese alguma. Então, eu vou deletar os pontos intermediários que estão aqui no platô, exceto o último, que tem que ficar na cota 400. E esse primeiro que tem que estar na cota 400. E eu vou lá no 3D para ver o que está acontecendo. Eu já deveria estar fazendo isso no 3D. Eu acho mais interessante fazer isso no 3D, porque eu acompanho lá. Ó. Ficou faltando deletar esse pequeno ponto. Então, vocês estão vendo aí meu talude. Hoje, vocês estão vendo uma coisa diferente. Lá na sala de aula, quando a gente fez um talude encontrando com outro, não havia esse rasgo, né? Toda vez que você faz um talude sozinho, terminando rente a dois cortes retos, produz esse defeito no Revit. Não fica preocupado com ele pelo seguinte motivo. Aqui na lateral, como a gente não vai fazer talude, na verdade eu tenho que fazer um muro de arrimo. Esse muro de arrimo, na realidade, ele tem que existir porque é ele que vai ser a contenção desse terreno. E no meu caso aqui no Revit, ele vai resolver um problema estético para mim aqui. Ele vai tampar isso aí. Você vai verificar que sempre vai aparecer esse rasgo de um lado e de outro. Tá vendo aí? Ó? Então, não preocupa com isso, tá? Daqui a pouco nós vamos fazer aí esse muro de arrimo.
Aqui na frente, nós vamos fazer um outro talude. Ô, gente, com esses alunos aí, no meio da aula, eu estou esquecendo de clicar aí no tique verde. Eu só tenho que ver antes uma coisa. Eu tenho que ir lá na planta de piso e terraplenagem para ver se ele está fazendo a horizontalzinha direitinho. Eu vou colocar ponto de cota 500 em cima da minha horizontal 5, só para ver se ele acerta aí. Ele já acertou. Tem um ponto aqui, viu? Esse ponto que está aqui é que está me atrapalhando. Ó, eu vou agora teclar ESC 2 vezes e vou deletar esse ponto. Existe um ponto aí que eu não estava enxergando ele. Então, vocês estão vendo que minha horizontal está bem acertada. Eu só não vou colocar ponto aqui, vou explicar por quê. Eu estou muito perto da linha de offset. Será que eu mexer com esse? Não vou mexer com esse, não. Eu não gosto de mexer com ponto perto da linha de offset. Mas, de qualquer forma, se você observar, a nossa horizontal 5, na maior parte do nosso talude, ela está perfeita. Vou clicar aí no tique verde novamente. Eu vou lá no 3D para você ver aí como é que está a situação. Tá vendo aí? Ó? Eu acho que eu produzi um defeito ali. Eu apaguei um ponto de offset. Eu produzi um problema ali. Ó. Tem um pequeno rasgo ali. Eu vou dar Ctrl Z, não tem problema não. Eu vou dar um Ctrl Z aí. Até o momento anterior, tá vendo? Eu dei Ctrl Z, tá? Eu vou clicar aqui, eu vou pôr o ponto aqui de cota 400. Foi até bom acontecer isso, porque eu nunca expliquei para vocês o que acontece quando a gente apaga algum ponto de offset. Acontece isso. Surge aquele pequeno rasgo ali. Eu vou deletar esse pequeno ponto aqui e tá faltando um ali para consertar. Eu tenho que vir aqui e colocar esse pequenino ponto também na cota 400. E eu vou colocar esse desenho no estilo visual linha oculta, só para mostrar, tá vendo? Eu tenho que apagar qualquer ponto que esteja ali no meio do meu talude, né? Agora eu acho que ele ficou muito bom. Deixa eu só olhar ele aqui na planta terraplenagem. Olha, tá perfeito agora, tá? Eu vou clicar aí no tique verde e vou te mostrar aí, ó. Eu vou colocar ele colorido, porque no colorido, se tiver algum defeito, a gente vai enxergar. Então tá lá, perfeito. Muito bom. Mas esses dois rasgos laterais, eles sempre vão existir, mas aí você não preocupa que ao final da aula eu estarei fazendo aí o arrimo e você vai ver que vai desaparecer. Mas hoje foi bom. Aconteceu um problema aí, né? E apareceu aí um defeito. Não tem problema não, mas a gente já consertou. Vou deletar então o muro de arrimo com essa turma aqui. Aconteceu da gente fazer esse arrimo aqui na frente. Vamos lá na planta de terraplenagem, então, para te mostrar como é que vai ser o talude aqui da frente, né? Eu tenho o platô, só para recapitular, na cota 400. E essa é a curva de nível 4. Então, cota 400 centímetros ou 4 metros, né? E eu tenho aqui as curvas de nível 1, 2, naturalmente, 3, 4. E eu vou desenhar, então, agora um talude de aterro. Né? Se algum aluno não estiver enxergando o que ele já tem, é muito simples. Você está no Revit, vai lá no 3D e olha, tá vendo? Ó, isso é um aterro. Para fazer esse platô, você teve que encher aqui de terra. Então, nós vamos fazer agora um talude que vai sair da horizontal 4 lá em cima no platô e vai descer 4, 3, 2. Então, eu vou lá na minha planta terraplenagem. Tenho que lembrar de redesenhar manualmente lá no comando linha de detalhe, a linha tracejada, que vem até esse ponto aqui, ó, que é o ponto onde o seu platô de cota 4 coincide com a curva de nível 4, que está aqui. Então, eu vou lá no linha de detalhe, vou pegar a circunferência com linha grossa. Vamos fazer aqui o ponto de offset de Ra igual a 10. Tá aí, ó. Não confundir com a coluna aqui da varanda, né? Então, eu tenho aí meu ponto de offset 4. Tá? Então, tá aí. E agora eu vou fazer minhas horizontais
de 173 em 173. Se alguém não estiver entendendo, eu faço o desenho aqui para explicar. O que acontece com um talude que ele desce a 30 graus, um talude de aterro, né? Vamos desenhar aqui para você ver, é um pequeno esboço, ó. Eu tenho aqui com 100, né? Eu vou descer 100, né? As horizontais, elas descem de 100 em 100. Eu vou fazer uma linha irregular aqui, eu quero essa linha subindo aí a 30 graus. Vocês são testemunhas que eu fiz essa linha para os cocos, né? Eu vou medir o ângulo agora. O ângulo que está dando aí é 20 graus. Eu vou clicar nela e falar, não, eu quero 30 graus. E aí eu vou pegar agora essa linha aqui, vou colocar ela aqui, ó. Então eu tenho aí um triângulo que esse lado dele aqui mede 100. E aí, ou seja, e aqui vai medir quanto? Vai medir 173, ou seja, quando um plano inclinado desce a 30 graus, as horizontais que estão de 100 em 100 na vertical, a distância horizontal entre elas é de 173, ou seja, quanto mais suave é um talude, quanto menos inclinado ele for, a distância entre as horizontais vai ser maior. Então, um talude pouco inclinado, ele é muito grande. Nem sempre a gente consegue fazer taludes assim por um problema de espaço. Eu vou fazer aqui na frente porque a gente vai ter espaço aqui na frente. Na hora que eu der um offset aí, eu vou dar offset 173. Só esclarecendo aos senhores o seguinte. O nosso trabalho de arquiteto é esse. É para isso que existe projeto. É para isso que existe arquiteto. Quando a gente começa a fazer um projeto, a gente tem que experimentar. Então, você perguntar assim para mim, Álvaro, você tem certeza que um talude de 30 graus vai caber aí na frente? Não, mas eu quero experimentar. Eu vou tentar. Se não der, eu deleto e faço ele com 45 graus. É isso. Só que às vezes na sala de aula eu já chego com um exercício pronto, porque eu não posso numa aula aí de 4 horas chegar lá no final e dar errado, né? Eu vou perder uma aula. Então, eu estou dando os offsets aí de 173 em 173. Vou escrever as cotas para não perder o costume. Então, aqui é horizontal 4, aqui é horizontal 3, aqui é horizontal 2. E eu vou agora marcar as interseções. Eu tenho interseção aqui da horizontal 3 com a curva de nível 3. Nessa hora você vira e fala assim, uai, que esquisito. A curva de nível do Revit, que é pretinha, tá vendo? Ela tá coincidindo com a curva de nível do CAD. Mas justamente aqui ela não coincidiu. Eu tenho duas opções. Eu posso editar a superfície e arrumar isso, ou então eu dou preferência aí para a curva de nível do CAD, porque é nela que eu estou me baseando. Então, eu vou lá no menu anotar, vou clicar em linha de detalhe, vou pegar uma linha grossa. Cadê linha grossa? Vou fazer uma circunferência, então, aqui na hora que essa minha horizontal 3 coincide aí com a curva de nível do AutoCAD, que é a 3. E vou fazer aí um círculo. Lembra sempre de dar um zoom ampliando na hora de desenhar a circunferência. E do lado de cá vai acontecer algo que aconteceu muito com a gente em sala de aula, né? Eu tenho que prolongar a horizontal 2. Olha que azar. O Revit modelou o terreno direitinho, com a curva de nível 2, coincidindo com a curva de nível do CAD, mas justamente onde a gente precisa desenhar, houve um pequeno defeito. Tudo bem. Numa situação dessa, dê preferência para o AutoCAD. Então, aqui está o meu ponto de offset 2. Vou escrever aqui para não perder o costume. Né? Esse é o 2, esse é o 3 e o 4 está marcado. Como é que eu faço a linha de offset? Eu vou lá no menu anotar, eu clico em linha de detalhe, linha grossa, vou ligar aí o ponto 2 com o ponto 3 e com o ponto 4. Na aula, no exercício que a gente fez, essa linha de offset ela terminava no momento que ela encontrava a interseção entre taludes.
porque haviam 2 taludes, um do lado do outro. Aqui não, aqui é só um talude. Essa linha de offset, ela vem, ela interrompe aonde? Ela interrompe quando chegar na divisa, que você não vai fazer um talude entrando pro terreno do vizinho, né? Então, eu vou clicar nessa linha e vou pegar aqui no menu modificar o comando dividir elemento e vou picar ela aqui, algo que aconteceu com a gente muitas vezes em sala de aula. E essa linha restante, a gente iria apagar. Eu vou deixar a linha de construção no estilo linhas, só para você lembrar, olha, como é que ele fez essa linha? Ah, ele ligou o ponto 3 com o ponto 2. Então, tá aí o meu pequeno talude de aterro aí com 30 graus. Eu vou, então, agora no menu Master Terreno, clicar no comando Dividir Superfície, seleciono a superfície e vou redesenhar este talude. Então, eu vou clicar aqui na borda do platô e vamos acompanhando aí a linha de offset que a gente desenhou. Foi para isso que a gente desenhou ela. E vamos ligar aqui, ó. Na hora que você clicar aí no tique verde, ele recortou e a gente vai pedir para editar. Eu vou lá no 3D para te mostrar o que está acontecendo aí, ó. Então, vamos lá. Eu quero que esse lado suba para o platô. Eu vou manter os 2 pontos da extremidade desse lado do platô, que é esse e aquele de lá. E vou apagar os intermediários. Então, eu vou apagar esse e vou apagar esse. Talvez tenha algum outro aí que eu não estou enxergando. Vou clicar nesse ponto e colocar ele na cota 400. Na hora que você teclar, entra, o nosso talude subiu. De novo, vai dar um rasgo. Toda vez que você tiver uma situação igual essa desse para casa, que a gente não tem talude de todos os lados, mas só na frente e atrás, ou só dos lados, sempre vai dar esse rasgo aí. Eu só queria lembrar que eu esqueci de consertar aqui a horizontal 3, tá vendo? Aí ela está totalmente irregular, ó. Totalmente irregular. Então, como eu não cliquei no tique verde ainda, eu vou clicar colocar ponto e vou pedir para ele colocar ponto de cota 300 e vou lá na planta para consertar, tá vendo? Ó, eu quero colocar ponto de cota 300 na nossa horizontal 3. E eu não vou mexer nesse defeitozinho que está aqui, muito pequenininho, ele vai ficar assim, não tem problema. Vou clicar aí no tique verde, e se você ver aí agora, o defeitozinho está aqui, viu, gente? Não estou querendo esconder, não. Esse defeito, sabe por que está surgindo aí? Por causa dessa discordância das 2 curvas de nível aí do AutoCAD e do Revit. Se eu medir o ângulo agora, você vai ver que esse talude está com 30 graus e o outro está com 45. Eu vou te mostrar isso agora. Esse desenho meu, não sei porquê, se você olhar aqui, ele está na escala 1:5. Vou colocar aqui na 1:25. Vou pôr não, 1:50. E aí eu vou lá no menu anotar e clicar em inclinação de ponto aqui, ó. E na hora que eu indicar, ele está indicando em percentagem que é o correto, de acordo com a BNT. As inclinações dos planos são indicadas em percentagem, só que aqui na aula eu comecei falando que eu ia fazer um plano inclinado com 30 graus. Então eu vou pedir para ele para mostrar para mim aí, para ver se eu estou fazendo correto. Então, aqui deu 31, mas eu vou mostrar que vai dar 30, quer ver? Eu vou clicar aqui, ó, aqui em cima. O grande problema é que tem um pequeno defeito por causa dessa discordância das 2 curvas de nível. E aí, quando eu indico a minha inclinação longe desse lugar, dá 30 graus. Eu deveria ter consertado essa superfície topográfica antes. E vou indicar aqui em cima também. Então, aqui em cima eu não tive aquele problema, tá com 45 graus aí, ó. Olha lá, ó. Né? Então, é assim que a gente resolve, então, talude numa situação dessa. É mais simples, né, do que a gente fez na sala. Eu vou fazer agora, são os muros de arrimo. Então, eu vou lá para a planta de piso terraplenagem. Só lembrando aí que na lateral vou ter um muro de arrimo, que aqui ele
numa área de corte e aqui ele numa área de aterro. E do lado de cá é só corte. Então eu vou lá na planta terraplenagem mesmo. E ótimo. E como é que a gente faz muro de arrimo? Nós vamos no menu arquitetura e clicamos em parede. E vamos procurar uma parede que é a parede retenção, concreto. Você só vai ter que lembrar de um pequeno detalhe. Aqui em cima, você tem que falar que você quer usar a face de acabamento externa, porque o muro de arrimo vai ter que ficar da divisa para dentro do seu lote. Então, na hora que eu clicar aqui, ó, um momento que começou a terraplenagem, tá vendo? Ó, eu estou julgando esse muro de arrimo para dentro da sua propriedade. Ele não estará entrando lá no terreno do vizinho, né? Imagina fazer um muro de arrimo dentro do terreno do vizinho. Então ele vai até lá na linha de offset, tá vendo? E ele ficou para dentro. Do lado de cá a mesma coisa. Eu vou clicar aqui em cima no momento que a linha de offset toca a divisa, sempre verificando para ver se seu muro de arrimo está caindo para dentro do seu lote. E aí eu vou descer aqui até aqui na frente. Aqui a gente não mexeu, né? E aí eu vou lá no 3D para ver o que está acontecendo. Você vai ver que agora eu resolvi dois problemas. Um problema real, né? Um problema real e um problema estético. Agora eu vou só te mostrar um detalhe. Nós fizemos nosso muro de arrimo, eu esqueci de explicar isso, né? Na hora que eu cliquei aqui em arquitetura e cliquei em parede, o Revit estava no nível platô e ele estava configurado para fazer profundidade, ou seja, o muro de arrimo do platô para baixo. Por isso que o nosso muro de arrimo não está aparecendo aqui. Mas não tem problema, eu vou clicar nele aqui e pressionar essa seta azul até ele tampar ali, tá vendo? Então, não preocupa com aquele rasgo que só vai acontecer em situações como essa, quando eu tenho um talude sozinho. Quando eu tiver situações análogas à da aula, da sala de aula, não. Aí não vai ter esse problema. Do lado de cá, a mesma coisa. Ó. Eu fiz o nosso muro de arrimo do nível platô para baixo. Aí eu clico nele e vou prolongar aqui até ele chegar ali no nível ali do nosso talude. Então, esse que é o nosso pequenino para casa. Eu tenho aí uma construção. Deixa eu apagar essa árvore. Porque colocar a árvore é uma coisa simples, né? É mais complicado fazer talude. Então, eu tenho aí esses dois taludes, né? Representados aí junto com os dois muros de arrimo. É isso. Ao final do exercício, você vai clicar aqui em arquivo, salvar como projeto. Eu, por acaso, peguei aqui do G1 da noite. Eu vou chamar de G1 Noite Refúgio Marcan para casa, taludes e arrimos. E faz de conta que eu sou um aluno, estou colocando meu nome aí, Álvaro. Estou salvando e vou enviar para o professor. É isso que eu para casa. São só dois taludes, um de corte com 45 graus e um de aterro com 30 graus para a gente experimentar aí essa situação. Então é isso. Então, muito obrigado a todos. Espero que tenha sido claro. As gravações são rápidas, mas aí você tem a liberdade de interromper e voltar. É isso. Obrigado.